Glória a Deus. Ô, irmão, está caindo. Glória a Deus. Josineide, mulher. O que a gente faz com essa internet, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, irmão, está caindo. Fábia Lúcia. Mas voltamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Yuri. Eita, Jairo. J. Santos. Só Jesus, né, meu filho? O negócio aqui tá meio difícil. Mas Jesus é maior, né? Glória a Deus. Damares, querida. Irmã Maria Paz, amada. Glória a Deus. Ô, Amanda, o que é que a gente faz com essa internet, Amanda? Tem que ir pra Minas Gerais, mulher, pra ver se melhora. Ô, irmão, mas isso é aqui não. Eu às vezes vejo o povo chique nas internet, sofrendo com a internet caindo, quanto mais nós, né, irmão? Misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura a rede, irmã. Não deixa cair. Eita, Yuri, mulher. Glória. Ora que melhora. Meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre essa internet, em nome de Jesus. Ore, Amanda. Repreenda essa caideira, Jesus. Né, Valdiceia? Olha, Valdiceia, foi quando eu fui chamar teu nome. Tem coisa boa pra tu hoje. Quando eu fui dizer, Valdiceia. Tá vendo, mulher? Fica aí, que tem presente pra tu. Tem presente pra tu, mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, irmãos, vai compartilhando de novo essa daqui, irmão, que aquelas ali não vai funcionar, não. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, irmão, vai orando aí também pra essa internet ficar boa. Misericórdia. Vai compartilhando. Os outros irmãos já foi dormir, tá vendo? Olha, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe qual... A missionária Iraci, a paz do Senhor, minha amada. Olhe, eu agora lembrando, caiu, os irmãos agora desistiu de assistir. Deixa eu dizer uma coisa. Olhe, o seu poder, o poder que é em você, que Deus lhe dá, ele se reflete no tamanho da sua resistência. Você só vai obter o melhor de Deus, as melhores coisas na sua vida, só vai alcançar bênçãos e vitórias da parte de Deus, se você resistir, se você suportar. Márcia Briane, Deus abençoe, querida. Queridos. Então, eu não sei se é o brasileiro que vamos dizer assim, ou somos nós mesmos. A gente desiste muito fácil, irmãos. A gente desiste muito fácil de muita coisa na vida, tá? Mas que nessa noite você guarde a sua palavra, guarde essa palavra, tá? A paz do Senhor, missionário Iraci. A paz do Senhor, bispo Robério. Deus abençoe. Dê um abraço na pastora Luzimar.
Ô missionário Iraci, aqui também está péssima a internet. Mas Bispo Roberto essa semana estava na internet e eu percebi que a dele também caiu. Eu tô achando que isso é o mal do... eu tô achando que isso é o mal dos computadores, irmão. Misericórdia. Só Jesus na causa, né? Mas Deus é maior. Quando o Bispo Roberto ganhar ou para vereador, para prefeito ou para deputado, aí ele ajuda, né? Para melhorar essas áreas no nosso Brasil. Né, Bispo Roberto? O senhor se ligue, que Deus tem coisa grande nessa área na vida do senhor, viu? Eu tô falando brincando, mas é sem querer querendo, tá? Fique ligado, que papai tem projeto aí pro senhor nessa área. Se o senhor não sonha, comece a dizer, oh Deus, o que é que o senhor tem sonhado pra mim? Que Deus tem sonhado coisa nessa área, tá? Para o Senhor. Olha, irmãos, nem eu gostava de política. Quem mais pegava político pela palavra era eu. Quem mais criticava era eu. Né? E o Senhor fez comigo como fez hoje que eu vou ler. Trocou de Saulo para Paulo. Aí Deus fez uma troca de pensamento no meu coração e na minha vida. Irmãos. Porque se Deus não levantar homens e mulheres de Deus, irmão, no meio da política, para entrar nesse sistema e influenciar, nós estamos perdidos. Aí Deus vai levantar, Deus está levantando. Isso tá, viu, Bispo Roberto, no coração de Deus. Vai levantar. E homens guerreiros. Não é qualquer pessoa para chegar lá e não saber. É pessoas que vai e sabe para que tá indo. Irmãos. E eu estou orando para isso acontecer. Eu estou orando, Deus, levanta em cada cidade, Pai. Pelo menos um homem, segundo o teu coração. Coloca dentro da política. Não para fazer parte da politicagem. Não, mas para influenciar e ser totalmente diferente. Irmãos, Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus. Vamos abrir mais a nossa mente para isso. Porque o nosso Brasil precisa da nossa oração. A nossa cidade precisa da nossa oração. Aí a gente tá indo na linguagem dos outros. A gente tá indo pelos outros. Os outros não oram, a gente também não ora. Aí começa só a criticar. E sabendo que tudo começa, irmãos, ali dentro da política. Para um necessitado. Para uma necessidade de uma igreja. Para projetos serem manifestos. E a gente tá assim, ó. Dormindo. Olha, irmãos, tem projeto em Brasília que é aprovado na madrugada. É aprovado na madrugada para o povo não ver. Então eu e você tem que ter cuidado com isso. Eu e você tem que abrir a nossa mente para isso. E sermos intercessores desses homens, dessa mulher de Deus. Olha aí, nossa irmã Rosa Maria. Irmã Rosa, eu não estava falando de você, mas eu estava falando de política. Tá? A nossa irmã Rosa Maria, irmão, da Assembleia de Deus, e o nosso irmão Silvio Roque. São irmãos nossos, prefeito de Tupanatinga. Então Deus está levantando e está mudando. Viu, Bispo Robério? Aí o senhor vai conversando com o papai. Vai conversando para Deus orientar o senhor. Eu não sei se vai ser nessa. Não sei como é que Deus vai agir na vida do senhor. Mas que Deus vai colocar o senhor no meio, vai. Viu? Vai colocar o senhor no meio e o senhor vai ser uma influência grande. Guarde essa palavra que eu estou lhe falando. Viu? Eu não sei se está no seu coração. Não sei. Não cabe a mim saber. Mas se não está, comece a se conformar. Porque, irmãos, teve coisa na minha vida, viu, Pedro Felipe? Graça Oliveira, Deus abençoe, Gracinha. Eita, da paz, caiu, mas a gente voltou, né? Olha, irmãos, eu estava dizendo para os irmãos, Bispo Alberto, eu vou voltar. Eu tava dizendo para os irmãos que nós desistimos muito fácil. Caiu a primeira live, caiu a segunda, mas a gente já percebe que os irmãos já desanimam. Mas isso é normal. Às vezes não quer insistir, né? Diz, eu não vou mais assistir não. E às vezes está ali a noite da palavra para Deus impactar o coração. E a pessoa perde ser abençoado, vai dormir ou assistir outras coisas que não vai acrescentar. Irmãos, só que eu aprendi uma coisa, queridos, vejam só.
é na nossa resistência que nasce em nós o poder daquilo que nós somos chamados para a glória de Deus. É na nossa resistência que nós temos diante de Deus e das dificuldades que a gente vai alcançar os projetos e o milagre de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que os heróis da fé lá em Hebreu foi na perseverança. Era orando e perseverando. Então, mas a gente desanima muito fácil. A gente para no primeiro obstáculo. Desanima por tudo. E nós temos que parar de ser assim, irmãos. Nós temos que insistir com Deus. Deus, o Senhor tem o que para mim hoje? Deus, eu preciso de algo da tua parte. E Ele é Deus que está no nosso meio para falar, irmãos. Só que hoje, irmãos, as pessoas acham que Deus só fala como eles querem que Deus fale. Tá? E Deus agindo na simplicidade de muitas coisas e pessoas. Então vai ser na sua resistência que vai ser aperfeiçoado o poder de Deus que Ele quer trazer para mim e para a sua vida. Mas a gente não é resistente. Na primeira dificuldade, para. Não pare, queridos. Não pare em nome de Jesus. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa Deus te direcionar. Tá bom? Em nome de Jesus. Viu, Bispo Robério? Não sei se o senhor ainda está aí. Mas que Deus possa fortalecer o seu coração. Assim como Deus fez na vida da irmã Rosa e do irmão Silvio Roque. Que Deus possa ministrar no seu coração nessa noite. Viu? Que Deus possa mover o seu coração. Porque Deus vai levantar pessoas assim como o Senhor e como outros. Porque, irmãos, para entrar na política, eu estava dizendo a irmã Rosa ontem, tem que ser separado e escolhido por Deus para aguentar o tranco. Porque eles aguentam, tem que aguentar a pressão dentro da igreja e fora dela. Você tem que aguentar a pressão fora da igreja, e dentro da política, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o meu desejo é que Deus levante homens e mulheres de Deus para interceder por mim e por você lá dentro. Para ser porta-voz do Evangelho de Cristo ali dentro. Eu sei, irmãos, eu sei que há uma grande maioria, está entendendo, que é corrupto. Mas Deus não está preocupado com maioria. Deus nunca se preocupou com maioria. Deus sempre chamou aqueles que queriam ser fiel. E os que queriam, ele habilitava-os para que o nome de Jesus fosse glorificado. Deus não está preocupado, não. Eu e você é que se preocupa com o gigante da vida. Eu e você é que se preocupa com as situações contrárias. Porque Jesus não está preocupado, não, irmãos. O poder dele vai se aperfeiçoar na minha e na sua vida, independente de qualquer situação. Nada nem ninguém impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Só que aí você não lê Bíblia, aí você não ora, aí você não jejuma, aí fica fraquinho, desanimadinho. No primeiro obstáculo, já parou na caminhada. O que foi que eu disse? Resista. O poder de Deus vai ser aperfeiçoado na sua resistência. Resista. Resista à dificuldade, ao cansaço, à canseira. E deixa Deus entrar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Pedro Filipe diz assim: abrimos mão muito rápido dos planos de Deus, por seres desafiadores e sempre nos confronta. Mas nossa visão é limitada à dele. Glória a Deus. Irmãos, é isso mesmo. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos dar força para quando vier o confronto até de nós mesmos, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus só abençoou a minha vida. Deus só tem abençoado a minha vida quando eu disse a Deus assim: Deus, sabe de uma coisa, eu vou me conformar. Te servir é isso mesmo. Te servir é fazer o que está na palavra e ponto final. Irmãos, e seguir a palavra é tu ir de encontro a pessoas, de encontro a um sistema que já está todo prontinho. É tu seguir um caminho totalmente diferente. Porque lá fora o mundo está dizendo a você que você não tem que perdoar, que você não tem que ser humilhado, que você tem que estar por cima, que se não der certo no casamento você arruma outro. Irmãos, a Bíblia diz totalmente o contrário. Aí, para mim, você alcançar a vitória, nós vamos ter que nos basear na palavra. É na palavra. Deus abençoe, meu amor. Eva Joelma tá travando, né? Está travando, né, Joelma? Ô, Joelma, só Jesus nessa internet, mas já caiu 2 vezes. Que Deus faça alguma coisa, né?
Glória a Deus. Porque tem coisa, irmãos, que é para Deus fazer. Nesse caso aqui, eu não posso fazer. Se Deus não colocar a mão e nos ajudar, se cair e não voltar mais, eu não tenho culpa. Mas tem coisa que eu e você tem que fazer, né? Quando a Bíblia diz que eu e você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia está dizendo, confessar é dizer, eu quero esse Deus, eu quero servi-lo, eu quero buscá-lo. Você não pode esperar que Jesus venha e diga assim, ô fulana, ô fulano, chega, eu vou te colocar nos braços, naná, e você vai me servir. Não, ele vai dizer, ó, quer me seguir? Me siga. Tem uma cruz, tem um caminho. Há só um mediador entre Deus e os homens. Você quer? O nome dele se chama Jesus. Então só ele você vai buscar, só ele você vai se render. Bíblia é isso. Quer ser abençoado? Quer ser liberto? A Bíblia diz que a palavra, irmãos, que a palavra é o caminho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o diabo, ele tenta tanto para que eu e você não medite na palavra. Porque o diabo tenta tanto para você não estar aqui me ouvindo. Porque o diabo tenta tanto para você não se aprofundar nas coisas da Bíblia. Porque a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Ele luta para que eu e você não chegue ao conhecimento da verdade. Porque quando eu e você chegam ao conhecimento da verdade, acabou-se. O diabo perdeu, a cegueira espiritual foi embora. Então Deus está sempre, a Bíblia diz que Deus está batendo na porta do nosso coração. Tem coisa que eu tenho que fazer. Entregar a vida ao Senhor, se render a Ele, é uma questão nossa. É uma decisão nossa. Se a gente não decide, como a Bíblia diz, Ele vai voltar, a gente fica olhando, e aí, Jesus? Não, minha filha, eu lhe dei a oportunidade. Minha filha estava falando da palavra, estava lhe mostrando o caminho, mas você não ouviu, você não me aceitou, você não se rendeu. Você não... Porque a igreja, irmão, somos nós. Igreja não é 4 paredes. O que nós vamos ali no domingo é um templo, feito por mão de homens. Igreja somos nós. Então Deus, Ele quer habitar dentro de nós, que somos a igreja. Mas para Ele habitar, nós temos que dizer, Senhor, eu te quero como único e verdadeiro Senhor da minha vida. Quando nós dizemos isso, Ele entra com tudo para fazer a diferença. Quando você diz isso, aí você vai para a palavra. Agora eu vou aprender, eu vou olhar o que esses crentes estão falando. Por isso que quando eu leio aqui, eu peço para os irmãos abrir sua Bíblia. Porque, irmãos, você não pode ir pelo que as pessoas falam. O que as pessoas falam pode estar fora da Bíblia e você pode estar sendo enganada, enganado. Então alguém vai falar, você tem que dizer, você está lendo aonde? Em que livro? Está onde? Se tiver na Bíblia, você está no caminho certo. Agora, se for mera palavras de homens, você está sendo enganada. Eu dou meu parecer em cima da palavra, mas eu mando você abrir a Bíblia para você acompanhar. Como eu disse agora, ó, abra lá em Atos capítulo 9, que tem por título como A Conversão de Saulo. Saulo é Paulo. Saulo foi transformado em Paulo. E eu vou falar desse homem agora, antes que essa internet caia de novo. Misericórdia. Irmãos, vejam só. O tema é o quê? A conversão de Saulo. Que Deus possa falar contigo nessa noite para a glória de Deus. A conversão de Paulo no caminho de Damasco. Queridos, vejam só. Eu disse aos irmãos, eu não nasci no lar evangélico. Eu fui criado numa igreja católica. Meus pais eram pessoas católicas. E a gente não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a Bíblia, não lia. Não conhecia, não tinha conhecimento. E Paulo era essa pessoa. Paulo nasceu em Roma. Paulo foi criado em Roma. Paulo foi criado num sistema onde ele aprendeu a viver só o que era determinado ali em Roma. Então, quando chegou ao conhecimento de Paulo, que tinha uns homens pregando um Cristo, um Jesus, que curava, que libertava, Paulo ficou louco, irmãos. Por que Paulo ficou louco? Porque na cabeça de Paulo, o que aquele povo estava falando naquele tempo, o que aqueles homens de Deus estavam pregando, era tipo uma seita. Era tipo uma coisa que ele não conhecia. Paulo não conhecia. Porque Paulo foi criado ali em Roma, com pessoas que não conheciam a verdade da palavra. Então, quem era Saulo? Quem era Saulo? Quem era esse Saulo?
A Bíblia diz, irmãos, que Saulo ele foi ensinado a ser um sanguinário. Saulo era uma pessoa... Jeane Bandeira, Deus abençoe. Eva Jama, Deus abençoe. Saulo, irmãos, foi ensinado a ser sanguinário. Qualquer pessoa que saía fora da lei deles, daquilo que eles aprenderam, tinha que morrer. A gente tem um exemplo como Estevão. Vejam só. Abra a sua Bíblia. É logo uma folhinha antes, ó. Atos 8. Eu estou lendo Atos 9. Acompanha na tua Bíblia. No capítulo 8, logo no início, diz assim, ó. O Evangelho em Samaria. Vê só. E Saulo consentiu na sua morte. Naquela ocasião, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém era aquele povo que estava se levantando, proclamando a palavra de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, irmãos, está falando da morte de Estevão. A morte de Estevão, irmão, foi uma morte triste, um servo de Deus, que morreu na frente de Paulo, na frente de Saulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Só que Paulo só é chamado de Paulo quando ele tem um encontro com Deus, e nós vamos chegar lá. Vamos ficar em Saulo. E a Bíblia diz, irmãos, que Saulo começou a perseguir a igreja. A ponto de quando ele viu quem era Estevão, a vida de Estevão. Irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 8, e Saulo consentiu na sua morte. A Bíblia diz que Paulo poderia ter evitado a morte do servo do Senhor. Poderia ter evitado. Mas como Paulo aprendeu que quem saísse fora daquela lei deles, daquele sistema deles, tinham que ir para a faca, tinha que morrer. Tinha que ser apedrejado como Estevão foi. A Bíblia diz, irmãos, que até o último segundo Estevão foi fiel. Estevão falou de Jesus, dos homens de Deus, falou da fé. E foi morrendo aos poucos diante de Saulo. Daquele homem perverso. Daquele homem que era apegado à natureza humana. Daquele homem que era obstinado para o mal. Alguém que foi criado para isso. José Adalto, Deus abençoe. Irmãos, é como se fosse aquelas crianças. Os irmãos já viram, eu já vi isso, que tem criança no Islã, que eles pequenininhos são ensinados. Quando um prisioneiro é pego, eles colocam a arma na mão da criança, para a criança matar, ou de tiro, ou de faca, ou daquele negócio lá, faca. Eu não sei se é facão que chama. Não tô lembrado do nome, irmãos. Daquele negócio bem afiadão, assim, sei lá como é que chama o nome. E eles são ensinados para isso. E Paulo, irmão, Saulo de Tarso foi ensinado para isso. Por isso que Saulo perseguia a igreja de Cristo a todo momento. A Bíblia diz que quando Paulo perseguiu a Estevão e permitiu a morte de Estevão, a Bíblia diz que logo após, ele não deixou nem esfriar. Quando ele saiu dali de perto de Estevão, vamos para o 9 agora. Quando ele sai para uma nova missão, a Bíblia diz, irmãos, que quando ele soube que em Damasco tinha homens que levavam a palavra, ele não entendia que era palavra. Saulo não entendia. Como Saulo foi criado em Roma, foi criado por um sistema que não conhecia a verdade, ele achava que o povo, que os crentes naquele tempo, aquele povo de Deus, era uma seita, era um povo diferente que tinha que ser morto. Só que Saulo não sabia que ele estava lutando contra o próprio Deus. Queridos, porque Paulo, irmão, ele tinha a favor dele, naquele momento, ele tinha a favor dele a lei, ele tinha a favor dele as autoridades. Porque lá na Roma não existia esse negócio de evangelho. Não podia nem se pregar isso. Se pregasse era morto, como Estevão foi morto, apedrejado. Não podia. Não podia. Só que Paulo
Paulo, ele tinha lei. Paulo, ele tinha o poder. Mas o povo que estava em Damasco, ao qual ele já estava se preparando para perseguir, tinha o Deus Todo-Poderoso. Irmãos. Irmãos. Pode ser quem for. Saulo, naquele momento, era alguém de influência. Saulo, naquele tempo, era alguém conhecido. Você vê que teve pessoas que ainda quis influenciar ele para que ele não permitisse a morte de Estevão. Porque o poder estava na mão dele. Olha, irmão, o poder estava tão na mão de Saulo que quando Estevão foi morto, tiraram a roupa, tiraram a túnica de Estevão e jogaram no pé, e jogaram sobre os pés de Saulo. E disseram, está aqui, ó. Como disseram, ó, está aqui sua glória. Está aqui, ó, aqui, ó, diante dos homens. Mais uma vez você venceu. Porque para aquele povo era normal matar aqueles que não seguia a lei de Roma. Não seguia. Era. Mas só que há uma diferença. Quando chega o tempo, irmão, de Deus agir pela igreja, a favor da igreja, pode ser quem for cair por terra, como Saulo caiu. Eu vou ler aqui com você dentro da palavra. Eu estou em Atos capítulo 9. Cai por terra, pode ser quem for. Cai por terra. Por isso que eu e você, muitas vezes, não resiste. Eu disse a você no começo, irmãos, tem irmãos que não resistem. Tem irmãos que eles não aprendem Deus. Eles têm resistência no pecado. Eles têm resistência na desobediência. Eles têm resistência em tantas outras coisas. Mas eles não resistem na vida espiritual deles com Deus. É isso que o diabo quer. Porque quando você não é resistente na fé, não é perseverante naquilo que Deus ordenou para mim e para você fazer, nós não vamos ter uma vida abençoada. Nós podemos ir até alguma distância, mas mais longe nós não vamos. Nós não vamos. Por isso que muitas vezes eu e você dentro da igreja tem que ter cuidado. Porque, irmãos, a igreja de Cristo, ela tem dono. A igreja, queridos, hoje, a igreja de Cristo, quem manda nela não é pastor. Quem manda nela não é homem da terra. A igreja é de Deus. Por isso, irmãos, que Deus, como a gente leu naquela live da semana passada, quando Tiago e João, pelos samaritanos não querer receber Jesus, olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo em cima desse povo, ele morra tudinho. Mas a lei do meu Jesus não é essa. Na hora, o Senhor falou com Tiago e João, vós nem sabeis o Espírito que habita em vós. Porque eu vim, o Filho do Homem veio para salvar todos. Não veio para que nenhum se perca. E o Evangelho de Cristo é esse, irmãos. Seja quem quer que seja, Deus não quer perder. Não quer perder. Aí muitas vezes nós estamos na igreja de fazer o que nos foi confiado, da gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós nos embaraçamos com pessoas. Nós nos embaraçamos com pensamentos diferentes que o nosso. Nós embaraçamos, nos preocupamos. Eita, meu Deus, fulano vai atrapalhar o teu... Não vai atrapalhar o teu filho na sua vida não, meu amado. Porque a obra é de Deus. Quando Paulo aqui estava interferindo na obra, matando homens de Deus, Paulo, ele estava fazendo errado, pensando que estava fazendo certo. Mas ele estava fazendo inocente. Porque ele nasceu em Roma, ele foi criado em Roma. Ele não tinha conhecimento da verdade. Mas o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que esquadrinha pensamento e coração, não se preocupou quem era Paulo e o que o Paulo estava fazendo. Se preocupou de ter um encontro com ele. A ponto de dizer, esse aí, ó, esse perseguidor, esse que está afligindo o meu povo, vai ser um instrumento nas minhas mãos. Queridos. Olha, vamos acompanhar aqui, ó. Atos capítulo 9, que diz assim, ó. Saulo,
que o título é A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, para que, caso achasse homens ou mulheres que eram do caminho, os levasse presos para Jerusalém. Tá vendo, irmãos? Aqui Saulo, irmãos, ele estava indo às autoridades, pediu uma carta para dizer: eu tenho um direito, ó, de onde eu chegar, se tiver alguém que está pregando o evangelho, eu poder matar com minhas próprias mãos. Saulo, ele era assim. E no caminho de Damasco, ele já sabia que lá em Damasco tinha homens e tinha mulheres de Deus que estavam propagando um evangelho que ele não conhecia e não admitia que fosse pregado. Só que uma coisa é você lutar com o homem e outra coisa é você lutar contra o próprio Deus. Por isso que eu e você tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós pensamos que estamos guerreando com o homem, pensamos que estamos guerreando com alguém, mas estamos guerreando com o próprio Deus. Aí vem o perigo. Por isso que eu e você, irmãos, melhor do que sacrificar. Juliana, Deus te abençoe. Minha amada, missionária dos anjos, Deus abençoe. Simplício Almeida, Deus abençoe. Muitas vezes, nós temos que ter cuidado. Porque o que Deus quer da nossa vida é que nós tenhamos integridade como crentes. Deus quer que a gente pareça com Ele. A Bíblia quer, o que Jesus quer é que a gente proclame o evangelho a todo e a qualquer criatura. Não é pregar do meu jeito. Não é pregar como eu quero. Não é pregar quem eu quero. Não é dizer eu vou ficar naquela igreja porque lá eu me sinto melhor. Ó, eu vou ficar naquela igreja, mas só vai ficar os irmãos que eu gosto. Querida, a obra não é minha, não. A obra não é sua, não. Aonde eu e você congrega, aonde eu e você está, a igreja tem um cabeça, a igreja tem um dono. Eu e você está lá igual aos outros, para receber de Deus, para falar de Deus, para ser curados, para ser transformados. A igreja somos nós, mas fazemos parte de um tempo aonde para podermos termos comunhão e termos unidade, nós vamos ter que ter a mente de Cristo. Queridos, e ter a mente de Cristo não é brincadeira, não. Porque a Bíblia diz que você tem que ter a mente de Cristo, uma mente sarada. Uma mente limpa. Uma mente que não veja mal nas coisas, mal nas pessoas. Tem que parecer com Jesus. Você pode ser pastor, você pode ser mulher de pastor, você pode ser filho de pastor, você pode ser filha. Você pode ser quem quer que você seja. Se você não tiver um conhecimento da palavra, se você não tiver um rendimento diante de Deus, se você não tiver uma vida quebrantada diante de Deus, você pode ser filho do rei da Inglaterra. Você pode ser filho de quem for, que você não vai ser beneficiado no reino. De Deus, não. Pode ser em algum reino aqui da terra, em alguma posição, você pode até ser. Mas aqui diante de Deus e lá na glória, no dia do juízo, você não vai ser, não. Lá, para receber a coroa que Deus tem reservado, que Deus tem separado, como ele diz, é para aqueles que faz o que Deus determina para fazer. É fácil fazer? Não, irmãos. É difícil. É um desafio. Por isso que eu digo a você, temos que trabalhar a nossa resistência. Porque resistimos a tudo, menos ao chamado de Deus na nossa vida. E por não termos resistência nesse projeto e nesse propósito de Deus na nossa vida, a gente vai perder muita coisa. Muita coisa. E Manital, uma paz do Senhor, querida. Eita. Tá bom, minha amada. Se você precisar de alguma coisa, você liga, viu? Glória a Deus, viu? Deus abençoe. Viu, irmãos? Então, o que foi que aconteceu aqui com Paulo? Paulo foi pedir permissão às autoridades para ir em Damasco. Já tinha destruído, já tinha permitido, já tinha visto o sanguinário Saulo, já tinha visto com os próprios olhos a morte de Estevão. E estava feliz da vida, já estava indo para Damasco para permitir a morte de outros homens e mulheres de Deus. Já estava indo para isso.
Aí o que é que acontece? Vamos ver. Ó. Seguindo viagem, no caso Saulo, que ainda não era Paulo, ao se aproximar de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá vendo? Saulo, estava lutando. Pastora Luzimar, Deus abençoe, mulher de Deus. Olha, irmãos, vejam só. Quando ele estava indo, no caminho de Damasco, que ele já sabia que lá tinha homens e mulheres de Deus propagando o evangelho, ele disse: como é a história? Eu vou lá agora pegar aquele povo. Eu vou até com uma carta. Ó, vou até com uma carta das autoridades daqui. Vou até com uma carta. Para chegar lá e dizer: você não pode. Não, eu vou preparado. Eu vou para acabar com aquele povo. Eu vou mostrar que o poder está nas minhas mãos. Só que Saulo não sabia que ele não estava lutando com os pequenininhos. Ele não sabia que ele estava lutando, não era com o homem da terra, era com o próprio Deus. Olha o que foi que aconteceu. A Bíblia disse que quando Saulo ia no caminho, irmãos, brilhou uma luz. O próprio Deus falou com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo a obra, irmãos. Paulo estava perseguindo o projeto de Deus, que Deus estava usando os homens e mulheres de Deus para propagar o evangelho. Mas a Bíblia diz o que foi que aconteceu? Amém, pastora Luzimar. Aí diz assim, ó, ele caiu por terra, 9:4. Atos 9:4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro para ti é teimar contra o agrilhão. Contra o aguilhão. Duro é. Ó. Duro para ti é teimar contra o aguilhão. Irmãos, eu e você tem que entender uma coisa. Eu e você tem que entender uma coisa. A nossa igreja hoje, que nós estamos hoje convivendo com pessoas, ela pode não ter uns Saulos da vida. Pode não chegar a ser Saulos. Eu não sei o que acontece na minha e na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. E eu e você tem que aprender isso para que eu e você sejam abençoados. Irmãos, depois que eu aprendi isso, eu tive sossego na alma. Hoje em dia, eu rio, irmãos, de situações que em outra hora eu ia me aperrear. Hoje eu rio, irmão, de situações que outrora me tirava a paz. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor falou: Saulo, duro é, ó, para ti é teimar contra o aguilhão. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, um momento, que a resistência muitas vezes está dentro das nossas próprias igrejas. Muitas vezes nós estamos sendo impedidos de trabalhar dentro da própria igreja. Muitas vezes nós estamos sendo impulsionados a parar. Nós estamos sendo bombardeados dentro e fora para o evangelho não ser proclamado. Mas quando eu leio essa passagem, me alegra. Porque Paulo tinha poder. Paulo tinha carta das autoridades. Paulo nasceu em Roma. Só que os pequenininhos que estavam em Damasco, Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado, que a capa de Estevão jogaram assim depois que ele faleceu, nos pés de Saulo. E Saulo, feliz da vida, saiu. Como que tinha
como que tinha ganhado um prêmio. Só que Saulo esqueceu de uma coisa. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha um sistema a seu favor. Só que os pequenininhos tinham todo poderoso. E muitas vezes eu e você esquece dentro da igreja, esquece dentro dos nossos lares, esquece dentro da nossa cidade, esquece dentro do nosso Brasil, que maior é o Deus que está sobre a minha e sobre a nossa vida. Que não adianta pessoas, independente de posição, independente de como elas estão, independente do poder que está em suas mãos, não adianta. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, nós vamos viver, queira o diabo ou não, queira pessoas ou não. Aí o que foi que o Senhor disse aqui, ó? Ó, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti é teimar contra o aguilhão. É, querido. Porque Paulo estava pensando que aquelas pessoas que estavam ali não tinham dono. Era qualquer pessoa, até porque ele aprendeu que não existia outra doutrina, outra religião, não sei. E muitas vezes eu e você esquece disso. Muitas vezes nós estamos, irmãos, vivendo um sentimentalismo tão grande que pessoas na igreja se levantam contra nós, se levantam contra a obra. E a minha posição e a sua tem que ser ficar no lugarzinho quietinho. Porque a obra, ela tem dono. A Bíblia diz que eu e você é como qualquer outro irmão. Eu sei que tem uns, irmãos, que Deus levanta com cargos diferenciados, com autoridade diferenciada. Deus, ele levanta. Mas diante de Deus, nós somos um só. Nós somos um só. E quando alguém, irmão, se levanta contra a obra para prejudicar em seu benefício próprio, bate no peito e diz, eu vou mostrar que ali não vai dar certo. Muitas vezes, querido, está agindo, está brigando com o próprio Deus. Aí eu e você vai se meter naquilo que eu e você não é chamado. Deus lhe chamou para quê hoje? Deus te chamou para você estar só limpando a igreja? Limpe na maior perfeição. Deus te chamou hoje para estar dando um copo de água a teu pastor? Faça em perfeição. Deus te chamou hoje para louvar? Louve com perfeição. Deus te chamou para quê? Faça com perfeição. Porque aquilo que Deus nos designou, aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão, é para mim e para você fazer nada mais além. E o que se levantar contra mim e contra a sua vida, para ser empecilho e ser impedimento, acontece como aconteceu na vida de Saulo. A mesma coisa. O que foi que Deus falou aqui, ó? No capítulo 9 e o verso 5, quando Saulo disse, quem és, Senhor? Quando ele caiu do cavalo, um perseguidor do evangelho, que não conhecia o evangelho, até porque ele foi criado nisso. Eu não posso nem culpar muito Saulo, irmãos, por perseguir o cristianismo. Eu não posso nem culpar muito ele, porque ele nasceu muitas vezes que nem a gente nasce, né? Nossos pais vêm de uma tradição que a gente vai naquela mesma tradição. Só que chega um momento que a gente vai conhecer a verdade do evangelho. Então a gente vai por outro direcionamento. Não é verdade? E aqui ele disse assim, quem és, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti, é teimar contra o agrilhão. Então até ali, Deus falou, Saulo, foi até aqui que você perseguiu os meus filhos, a minha igreja, foi até aqui. Até aqui eu lhe dei poder, até aqui eu permiti o seu poder, eu permiti sua autoridade. Até aqui eu permiti você ver muitos fiéis padecer, sofrer, apedrejado. Foi até aqui, porque até agora, eu que sou o Deus que criei todas as coisas, vou mostrar a você que eu sou maior do que o seu poder, sou maior do que o sistema que você foi criado
e que foi direcionado para que você hoje ache que você pode ser maior que eu. Rosemary, Deus abençoe, minha amada. Viu? José Adalto, Deus abençoe, querido. Viu, irmãos? Então foi isso que aconteceu com Saulo. E o que é que aconteceu mais na frente, ó? Saulo, e ele tremendo, Saulo. Um homem, irmão, temível. Só Deus para fazer isso, né? Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, que apareceu aquela luz nos seus olhos, ele caiu do cavalo, que ele estava indo para matar mais cristão. A Bíblia diz que Saulo estava se direcionando, tinha pegado até carta com as autoridades. Como ele permitiu a morte de Estevão, lá no capítulo 8, como ele permitiu a morte de Estevão, ele já estava indo para Damasco, para ir de encontro contra os homens e mulheres de Deus para matar, já estava pronto. Porque ele era sanguinário. Ele foi criado assim, que nem aquelas crianças do Islã, que é criada já pequenininha, para quando pegar aquelas pessoas que não são do Islã, muitos cristãos que estão ali levando o evangelho, já são criados aquelas crianças para matar. Então eles vão se criar já frio para matar. Então Paulo era esse jovem, era esse homem. Aí imagine, de repente, aquele homem temível, quando teve um encontro com Deus, ó, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faço? O tom daquele homem perverso já mudou. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, irmãos, a gente muda de personalidade. A gente muda de natureza. A gente muda a nossa mente. Que muitas vezes está uma mente atrofiada só naquilo que nos ensinaram. E muitas vezes Deus tem muito mais para nos ensinar. Só que muitas vezes nós não conhecemos o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, porque nós temos medo de nos aprofundar nela. Quer conhecer quem é Jesus verdadeiramente? Se aprofunda na palavra. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, eu duvido você ficar a mesma pessoa. Eu duvido você ser uma pessoa guiada pelos outros. Leia. E antes de ler, diga: Deus, me oriente, me ensine tua palavra. Quando você lê de Gênesis e Apocalipse, sua vida vai mudar de uma hora para outra. Porque você vai ver que a Bíblia, ela tem coisa que você nunca imaginou de ver e de ouvir de ser humano nenhum. Porque, irmãos, cada dia que eu medito na palavra, eu sou um ser humano melhor. Eu cresço mais, eu amadureço. Quando ficamos naquele ensinamento que o homem nos dá, faça assim, nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não descobrimos um Deus que a Bíblia diz que ele se renova a cada dia no nosso interior e na nossa vida, que ele é vivo, que só há um Deus entre o homem e Deus, há só um mediador. Entre Deus e o homem, há só um mediador. Jesus Cristo de Nazaré. Ah, me disseram isso? Tá na Bíblia? Então eu vou lá descobrir isso. A irmã tá falando esse negócio de Deus, de mediador, que só há um Deus. Só há um Deus, um Senhor, entre Deus e o homem. Jesus Cristo de Nazaré. Não entendeu, não? Vai lá na Bíblia, está escrito. Porque isso é consolo para a tua alma. Muitos irmãos vão perecer na eternidade por conta disso. Muitos vão ter surpresa no dia, porque nossa vida aqui, irmãos, é uma passagem. Eu tenho certeza que os irmãos têm isso. E cada um vai estar diante de Deus, independente de qualquer um. Eu e você, a Bíblia diz o quê? Cada palavra, cada ação, tudo que eu plantei, eu vou colher. Tem coisa que nós temos que plantar aqui. O que eu estou plantando aqui, eu vou colher aqui. O que eu estou plantando no reino, pro reino, ó, a colheita é lá. A colheita é lá. Então, os dias estão se passando, o tempo está se passando. E Deus está falando, Deus está orientando. Quer ser inteligente espiritual? Quer parar de ser uma Maria vai com as outras, uma pessoa guiada pelos outros? Seja inteligente. Desculpa o que está na palavra. Tem coisa na palavra que eu vou te aconselhar. Vai ser um divisor de águas na tua fé.
Irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela vai em lugar que a medicina não vai. A Bíblia, ela vai em lugar que a medicina não vai. A própria Bíblia diz que é consolo para a nossa alma. Que a alegria do Senhor irá a nossa força. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é essa que tem que estar sobre a minha e sobre a sua vida. Então a Bíblia, ela vai me levar a um lugar desconhecido do meu conhecimento normal. Então aprenda com Cristo, porque você vai se sair diante de situações que você nunca imaginou de se sair. Nunca! Porque até Paulo, que era um perseguidor da igreja, até Paulo que foi criado em Roma, até Paulo que era sanguinário, criado para matar, de Saulo foi transformado em Paulo. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com o Papai do Céu. E Deus, ele quer que eu e você tenha esse encontro diário com ele. Mas muitas vezes somos preguiçosos em não descobrir aquilo que nos confronta. Irmãos? Batemos o pé em uma verdade que muitas vezes não é verdade. Batemos o pé em algo que alguém nos ensina. E muitas vezes não queremos descobrir se aquilo que a pessoa está nos falando é de fato a verdade que Deus tem para mim. Eu era uma pessoa, irmãos, que quando uma pessoa dizia algo para mim, eu já logo acatava. Hoje eu já não sou assim. Hoje, quando uma pessoa diz uma coisa para mim, ou fala de alguém, ou diz alguma coisa, irmãos, eu vou dizer aos irmãos por mim mesmo. Chegou uma pessoa, eu não conheço. Chegou um jovem para mim, que hoje, irmãos, é muito engraçado. Hoje eu saio de casa e vou comprar pão, vou no mercado. Aí chega uma pessoa que eu não conheço. Fico morta de vergonha, né? Aí chegou uma pessoa para mim e disse assim, disse, eita, Diraneide, eu não sabia que você era daquele jeito assim, que nem você tá na live. Aí eu digo, por quê? Você pensa assim. Eu fui na padaria esses dias, irmãos, e essa pessoa disse isso pra mim. Aí disse, eu não sabia que você era assim. Aí eu disse, sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje você está me vendo, Diraneide. Você está me vendo, Diraneide, como eu sou de verdade. Até antes da live, você me conhecia pelo que as pessoas falavam a meu respeito. Porque, irmão, uma história é uma pessoa falar de você. Falar o que pensa, falar o que escuta, o que as outras pessoas falou. Outra história é a pessoa estar falando. Você está vendo a pessoa falar. Você está descobrindo quem é a pessoa. É outra história. Então aquela pessoa disse, mas Diraneide, e eu pensava que você era uma pessoa assim, totalmente diferente. E como eu tenho sido abençoada, eu digo, meu filho, graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque muitas vezes nós somos rotulados de uma coisa, de uma pessoa que não somos. Tem pessoas que não gostam de nós. Tem pessoas que é assim, né, irmãos? Ninguém é obrigado a gostar da gente. Né? Porque nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus agradou. Então, nem todo mundo vai gostar da gente. Né? Era bom que todo mundo nos respeitasse. Porque eu sou uma pessoa assim, irmãos. Olha, eu tenho amigos índios. Eu tenho pessoas que são... Eu tenho pessoas que são homossexuais. Eu tenho pessoas lésbicas que eu conheço. Pessoas bacanas. Tem pessoas, irmão. Eu conheço gente de todo tipo. Espírita. Aí porque são essas pessoas eu não vou conversar não, porque não é crente, não é. Eu quero ganhar elas para Jesus. Eu quero alcançar elas com esse Jesus. Irmãos. Porque nós não somos melhores que essas pessoas não, irmãos. Nós não somos melhores que uma prostituta. Nós não somos melhores de que um homossexual. Nós não somos melhores. Não somos. Quando os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram a Jesus, os samaritanos não querem te receber não. Tiago e João, viu? João era aquele calminho. O discípulo amoroso. Pois foi ele mesmo que disse, Jesus, o Senhor não quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar esse povo que não quer te receber não? Foi o que Jesus disse.
vós não sabeis que Espírito habita em vós. Jesus estava querendo dizer, ó, se na vida de vocês habitasse o meu Espírito, vocês não estavam falando isso. Porque o Filho do Homem veio para que todo aquele, para todos, para que todos conheçam a verdade, para que nenhum pereça. Para que nenhum pereça. Carlinhos, Deus abençoe, meu querido. Só que nós, irmãos, nos achamos as melhores pessoas do mundo. Nós achamos que somos exclusivos. Irmãos, eu conheço pessoas. Que não quer conviver, irmão, no meio de outros, porque se acha superior. Aí o que é que eu vou fazer? Ô, irmão, eu vou ter dor dessas pessoas. Porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deus não quer saber se o camarada é ladrão, se o camarada... Pode ser quem for. A missão minha e sua é levar o evangelho. Eu e você foi apto diante de Deus. Foi habilitado diante de Deus para proclamar o evangelho. Não foi para selecionar pessoas e dizer, ó, fulano é bonzinho, então eu vou querer fulano, eu vou ficar perto de fulano. Aquela igreja, não. Aquela igreja não presta, aquela igreja não presta, aquela igreja... Não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja eu vou me enquadrar. Aquela igreja só tem pessoas que vai subir no céu. Como eu vou subir? Queridos, faz isso não. Porque isso pode te levar ao inferno. Porque os céus é de Deus. A igreja é de Deus. Eu e você é igual a todos aqueles irmãos que estão na igreja. Trabalhosos, aqueles que não são convertidos, aqueles que vão lá só para rir, aqueles que vão lá só para aperrear o pastor, aqueles que vão lá só para falar do outro, aqueles que o pastor está pregando e o outro tá... É para esses também que Jesus veio. Aí eu e você se sente no direito de dizer fulano e cicrano, falar de fulano e cicrano, dizer que fulano e cicrano, olha, eu não quero estar perto daquele povo. Ah, pois foi para esse povo que Jesus veio. Eu tô achando que eu e você não quer Jesus. Porque se eu e você quiser Jesus, nós vamos ter que levar esse evangelho ao homossexual, à lésbica, à prostituta, ao macumbeiro, ao feiticeiro, ao espírita, ao católico, ao crente atribulado, ao crente fofoqueiro, ao adúltero, ao... Ó, irmãos, foi para esse tipo de pessoas que Jesus veio. Aí sabe por que eu e você tá aperreado nas igrejas hoje? Sabe por que eu e você hoje nas igrejas não é um crente abençoado? Não é um crente cheio da presença de Deus? Porque eu e você de ir para a igreja para receber de Deus, para eu e você ser transformado, para nossa natureza pecaminosa ser mudada, para que a nossa mente seja transformada pela mente de Cristo, nós estamos lá como cabeça da igreja. Aqui tá assim. É assim. Não tá do meu jeito. Não é desse jeito. Queridos, eu e você só perde com isso. Irmãos, eu já fui muito crítica. Eu tô falando aqui para lhe abençoar. Tá aqui um ser humano que foi crítica, fui eu. Olha, irmãos, até um dia desse ninguém viesse do meu lado não. Porque se viesse, a madeira descia. Mas eu cheguei à conclusão que nem sempre... Eu postei uma foto e falei isso. Eu aprendi, irmãos, que nem sempre o melhor é ter razão. Muitas vezes, a paz de Deus que está sobre a sua vida é muito melhor do que você questionar situações, pessoas. Deixa elas com Deus. Faz o teu caminho, porque tu vai ser medido lá no céu junto comigo. Enquanto nós estamos preocupados com as pessoas, se ela é ou se ele não é, como Saulo, porque Saulo era um sanguíneo, Saulo matava os crentes, mas Jesus disse, eita meu filho, é hoje,
É você que eu quero para ser um instrumento nas minhas mãos. E aí? Aí eu e você está perdendo de ser abençoado. Por quê? Porque estamos na nossa vontade, no nosso querer, naquilo que nós achamos, naquilo que nós acreditamos, batemos o martelo e ponto final. Aí não é curado, não tem um casamento abençoado, a família não é abençoada, não tem resistência na igreja, não é um crente firme na fé. É um crente trabalhoso, é um crente de contenda, é um crente que se levanta contra pastor, é um crente que sai de igreja e vai para outra, é pastor que se rebeleia, que entra em rebelião, e aquela situação toda. Porque tem pessoas, irmãos, que eu entendo, que Deus levantou para ser o cabeça do seu próprio ministério. Eu acredito nisso, mas eu acredito se esse sair debaixo da bênção. Se esse pastor sair debaixo da bênção, ele vai ser bênção onde ele chegar. Deus vai prosperar o caminho. Agora, se é o rebelado, irmãos, vai pagar o preço, esse coitado. Mas não cabe a mim questionar nem a esse pastor. Cabe a mim fazer o quê? Fazer o meu caminho. Fazer o meu caminho. Porque a igreja, irmão, não nos pertence. Gente trabalhosa não nos pertence. Gente dificultosa não nos pertence. Todos são de papai. Quando Tiago e João se achou no direito de se levantar contra o povo samaritano, Jesus disse, epa, que espírito é esse que habita em vós? Porque se fosse o meu, ó, vocês pensariam diferente. Porque eu vim para que todos sejam salvos. O intuito de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. O meu e o seu não. O meu e o seu é selecionar só aqueles que a gente acha que tem que ser. Mas papai não pensa assim, irmãos. Para mim ter a mente de Cristo, para mim receber o melhor de Deus, eu tenho que pensar como Ele, eu tenho que ser como Ele. Quer aprender? Lê a Bíblia. Você não lê, como é que você aprende? Aí fica aí, ó, neutralizado. Fica aí, ó, robótico. Sem crescer, sem aprender, irmãos. Sem aprender. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, irmãos. Ó, ele tremendo e atônito, eu estou já terminando. Disse, Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Irmão, Saulo toda a vida foi o cabeça. Saulo toda a vida foi o sanguinário. Saulo toda a vida estava por cima de tudo e de todos. Mas quando teve um encontro com Deus, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade e te dirão o que deves fazer. O homem sanguinário que matava, que era de um sistema desde pequeno, que não podia acontecer nada de diferente em relação à religião. Quando ele teve um encontro com Deus, aquele homem que dizia, tem que ser do meu jeito, passou a dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça? E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. Aceitamos Jesus, mas ainda estamos dentro da igreja. Os mesmos sanguinários. Continuamos na igreja com os mesmos costumes do velho homem. Paulo, ele foi, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Deus, ele já não passou de guiar as pessoas. Ele já não mais guiava. Ele passou a ser guiado. O Senhor disse, você vai, que vão te guiar. Quem foi que guiou Paulo? Os homens de Deus. Vamos ver? Então Saulo se levantou da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Deus tirou a visão de Saulo. Vamos ver para que Deus tirou a visão? E o levaram
pela mão até Damasco. Ele foi com um propósito, mas Deus já tinha tudo preparado. Querido. Queridos. Seja quem quer que seja. Se tiver preparado alguma coisa para mim e para você, ou eu e você esteja preparando, cuidado, porque nós só vamos até um determinado lugar que Papai do Céu nos permite aí. Porque o cabeça da nossa história, o autor da nossa história, ainda continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz assim, ó. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E o levaram pela terra de Damasco. E os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comia e nem bebia. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua chamada direita. E na casa de Judas pergunta por Saulo de Tarso. Ele estava orando. E viu um homem chamado Ananias entrar. Oi, irmão, deixa eu ler de novo que eu ultrapassei aqui. Então o Senhor lhe ordenou: levanta e vai à rua chamada direita. E na casa de Judas pergunta por Saulo de Tarso. Ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos, para que lhe recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, tendo ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que aqui trouxe autorização dos chefes do sacerdote para prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante os filhos de Israel. Irmãos, Ananias ficou doidinho quando entendeu, quando chegando num determinado lugar que Deus mandou, quando ele, entendendo que aquele ser humano que Deus estava mostrando a ele, em oração, era Saulo de Tarso. Ele questionou com Deus: Senhor, esse homem, aquele que pediu carta para vir aqui, para matar-nos. E o que foi que o Senhor falou? Vai lá, meu filho. Vai lá, meu servo, porque esse é para mim um vaso escolhido. Carlinho diz aqui, tem muitas pessoas brincando de ser crente, mas Jesus não brinca de ser Jesus, ele é o único, o caminho é verdade, Carlinhos. Por isso nós não podemos brincar, irmãos, com a palavra. Aí o que é que acontece mais na frente, ó? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto é precioso sofrer pelo meu nome. Saulo, irmãos, passou de perseguidor a ser perseguido. Olha que interessante aqui, o Senhor diz, ó Ananias: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer pelo meu nome. Saulo nem imaginava o que lhe esperava. Aí a Bíblia diz assim: ó, imediatamente caíram dos seus olhos algo como de escamas, e tornou-se a ver. A seguir se levantou, foi batizado. Foi instantâneo, irmãos. Foi instantâneo. O que eu quero dizer a você nessa noite é isso. Quando Deus tem um projeto para a obra, para o reino, para o povo de Deus, para a igreja, seja na nossa cidade, seja no Brasil, seja no mundo, Deus, ele não está preocupado com o sistema. Deus, ele não está preocupado com o político. Deus, ele não está preocupado com quem possa impedir.
Tá entendendo? Porque quando Deus começa a agir, quando Deus ele entra para operar, quando Deus ele entra para operar um poder, o sistema ele não controla o poder de Deus, não controla. A lei, ainda que ela não tolere, ela não impede o trabalhar de Deus. Não. Porque o poder de Deus, irmãos, ele é influenciador. O poder de Deus, ele influencia. Ele influencia um povo, ele influencia uma nação. Ele altera um estado de um país, ele altera. Quando Deus ele quer operar, seja quem quer que seja que esteja à frente, a gente está vendo o que Deus tem feito, irmãos, no Brasil, na política. E Deus já tinha usado os homens e mulheres de Deus para falar. Eu já postei, irmãos, até no meu Face, Deus usando uma irmã, acho que há uns 3 anos atrás, falando que ia entrar na economia brasileira, que ia levantar um homem para que movesse contra toda a corrupção. Irmãos, não só é no Brasil, não. Deus vai ter com muitos. Deus vai ter com muitos. Porque o evangelho, o poder de Deus, ele é influenciador. Mas o que é que Deus quer? Deus quer usar a minha vida e a sua. Paulo, ele era perseguidor. Paulo, ele tinha nas mãos o poder. Ele tinha autoridade. Ele tinha as autoridades a seu favor. Ele tinha um sistema a seu favor. Como ele foi criado em Roma, ele foi criado para matar mesmo. Se alguém viesse com historinha de evangelho, de coisa diferente daquilo que eles conheciam, morria mesmo, como Estevão morreu. Morria. Mas só que foi como eu falei no começo. Paulo tinha o poder. Paulo tinha o sistema. Paulo tinha as autoridades. Mas Paulo, maior do que tudo aquilo que estava sobre Paulo, era Jesus. Deus permitiu a morte de Estevão diante de Paulo. No versículo 8, que foi que a gente entendeu, foi que a gente leu. E Saulo consentiu a sua morte. Paulo poderia ter evitado a morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado. Rita, um beijo, mulher de Deus. Conseguisse entrar, né? Glória a Deus. Viu, irmãos? Então, Saulo, ele permitiu a morte de Paulo. Não, ele permitiu a morte de Estevão. Saulo permitiu a morte de Estevão. Até o último suspiro. E quando Estevão morreu, tiraram a túnica de Estevão e colocaram sobre os pés de Saulo. E Saulo saiu cantando vitória. E já ia para Damasco para matar, porque soube que lá tinha homens e mulheres de Deus. Disse, eu vou lá calar a boca daquele povo. Quem mais vai lá sou eu matar aquele povo. Porque eu já estou com uma carta. Foi que ele disse assim, Paulo ainda respirando ameaça, já ameaçando, de morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote, lhe pedindo carta. Foi no sumo sacerdote, foi nas autoridades pedir carta. Foi pedir carta para dizer, eu vou chegar lá. Se ele disser, você não tem direito, eu já vou com direito na mão para matar tudinho. Irmãos. E nós nem podemos, a gente nem pode, irmão, culpar muito Saulo. Porque Saulo foi, eu já falei para os irmãos que entrou agora, Saulo foi criado como aquelas crianças no Islã, que é criado já pequenininho, a atirar, a matar. Quantos servos de Deus que as próprias crianças não mataram? Saulo era um desses. Saulo era um desses. Aí muita gente fala de Saulo como se Saulo já conhecia. Não, irmão, Saulo não era conhecedor, não. Do evangelho, não. Mas o que foi que aconteceu? Saulo tinha poder, tinha autoridade, tinha um sistema a seu favor. Só que os crentezinhos pequenininhos, como Estevão que morreu, que Deus permitiu, tinha lá em Damasco onde ele ia, tinha os pequenininhos. Ele tinha o poder da terra, ele tinha as autoridades, ele tinha tudo a seu favor.
Mas os pequenininhos tinham um Deus todo-poderoso, que no meio do caminho só lhe dá só uma luzinha na visão de Saulo. Saulo cai do cavalo. E uma coisa linda que eu li, vou ler de novo, ó. E ele diz: quem és tu, Senhor? Saulo dizendo quando caiu do cavalo. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, irmão, estava pensando que estava perseguindo aqueles homens de Deus. Mas quando alguém persegue um crente, irmãos, quando alguém toca no servo de Deus, eu estou falando de servo de Deus, irmãos. Olha, não vamos vir, não misture, não. Eu estou falando de crente fiel, de crente obediente, de crente que ora, de crente que jejuma, de crente que tem uma vida com Deus. É desse tipo de crente que eu estou falando. Desse pequenininho que dá vida pelo evangelho, que fala do evangelho, que vive o evangelho. É desse povo que eu estou falando. Tá entendendo? Então, olha o que é que Deus fala aqui na palavra, ó. Duro para ti é teimar contra o aguilhão. Aí foi o que eu falei. Muitas vezes eu e você está intimidado. Muitas vezes eu e você está perdendo a resistência da fé. Está perdendo a resistência do projeto e do plano de Deus sobre a nossa mão. Porque nós não estamos nos apegando à palavra. Porque, irmão, resistência a gente só tem se a gente ler Bíblia, se a gente jejuar. Eu não jejuo porque é bom. Eu jejuo para ter resistência. Eu não leio a palavra para só estar pregando para os irmãos. Toma a Bíblia nos irmãos. Doutrina nos irmãos. Bíblia nos irmãos. Não, irmãos. Eu leio Bíblia para me aprender e ser melhor. Aí quando eu aprendo um pouquinho, tiquinho, eu venho aqui e passo para você. Porque tem crente, irmãos, que acha que só o outro tem que aprender. Eu não, irmãos. Eu acredito que quem mais tem que aprender sou eu. Quem mais tem que aprender sou eu. Então foi o que aconteceu com Paulo quando Paulo estava indo ao caminho para matar em mais uma missão. Todo se achando. Papai do céu abateu Saulo. Sabe por que abateu? Porque a igreja tem dono. Vou repetir. A igreja, irmãos, o dono não é pastor. Não é irmãos. Não é dirigente de oração. Não é dirigente de irmãs. Irmãos, a igreja tem dono. Eu e você tem dono. Eu e você não tem o direito de na igreja tocar em ninguém. Deus não nos habilitou para isso. Agora também tem uma coisa. Quem tocar na minha e na sua vida, se prepare. Aí se eu e você estiver na posição, você só vai ouvir a notícia. Só que eu e você se aperreia. Eu e você perde o equilíbrio. Eu e você vai perder a resistência. Não podemos perder a resistência. Porque é na resistência que vai ser, que vai ser manifestado o poder de Deus na minha e na sua vida. Aí o que foi que aconteceu assim, aqui com Paulo, Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. O que eu acho lindo, irmãos, é que quando Saulo ele teve um encontro com Deus, ele foi mudado de um segundo para outro. É isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho, ele nos muda. O Evangelho, irmã Rosa, ele nos dá paz no meio da turbulência. O Evangelho, ele nos dá paz quando alguém se levanta contra a gente. Irmãos, é de não acreditar. Deixa eu dividir algo com os irmãos. Olhe, eu ri tanto. Domingo a gente fez uma comemoração das mães lá na nossa igreja. Mas, irmãos, teve umas reações lá na igreja muito engraçada. Forte, tá? Forte. Que se você não tiver em Deus, você se aperreia. Mas, irmãos, eu vi umas coisas. Eu tô falando da minha igreja, tá, irmãos? Eu vi algo, irmão, tão forte,
que eu disse assim, eu digo, mas irmãos, eu ri tanto. Eu ri tanto. Olha, me deu uma crise de riso. Que eu digo, Deus, muito obrigado. Senhor, em outrora, eu ia estar questionando. Eu estaria aperreado por uma ação de uma pessoa que não vem para te adorar, mas é teu filho. Por uma pessoa que não vem te buscar, mas é teu filho. Irmãos, e a minha reação foi essa. Então, às vezes, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entrando na vida das pessoas, tomando as dores das pessoas, pegando a personalidade dos outros, pegando o que as pessoas são, pegando a natureza que não é transformada dos outros e trazendo para a nossa vida. Por isso que sofremos. Carlinhos diz assim: irmã, quero pedir perdão aos meus irmãos por ter me afastado da igreja. Estou de volta em nome de Jesus. Mas esse é o caminho, Carlinhos. É isso que Jesus quer de mim e de você. É que a gente entenda, olha, irmão, se a igreja somos nós, aonde, Carlinhos, eu e você estiver, vai ter defeito, vai ter pessoas antipáticas, vai ter pessoas que a gente vai se identificar, vai ter pessoas que a gente não vai se identificar, vai ter pessoas que vai ter inveja. Paulo, ele lidava com isso, irmãos, direto. Só que o que é que vai fazer a diferença na minha e na sua vida? Se Deus estiver em mim, se eu tiver a mente de Cristo, eu vou ter comunhão e unidade com esse povo. Por incrível que pareça, Deus vai me habilitar eu ter comunhão com esse povo. A ponto, irmãos, deles estar lutando para tirar a minha paz e a sua. Lutar. Ficam tão enfurecidos, mas não conseguem tirar. Aí vai chegar um momento, irmãos, que essas pessoas que são de Deus também, tá? Não é porque eu não gosto que a pessoa é endemoniados. Eu sei que tem horas que, né, irmãos? Tem hora que tem uns irmãos que dá lugar mesmo. Dá lugar ao diabo, mas são de Deus, irmãos. É. Porque tem crente que dá, irmão, lugar ao diabo. Dá lugar ao diabo, mas são de Deus. Deus está ali, ó. Porque a vontade de Deus é o quê, irmãos? A vontade de Deus é o quê que eu falei nesse instante? É que todos sejam salvos. Não só é que eu e você seja salvo, não. A gente pensa assim. Mas, ó, irmão, pode ser o mais ruim. Pode ser a prostituta, pode ser a lésbica, pode ser o homossexual, pode ser quem for. Deus, ele está lutando para alcançar. Por isso que eu e você não pode estar nas igrejas. Na missão que Deus colocou na minha e na sua mão. Eu estava ontem dizendo à irmã Rosa. Eu não sei se ela ainda está aqui. Eu estava ontem dizendo à irmã Rosa. Eu disse, irmã Rosa, se alegre. Se alegre porque essa missão que Deus lhe deu é uma missão que Deus não dá a todo mundo. É uma missão de muita responsabilidade, que não é todo mundo que está habilitado para viver ela, não. Porque Deus colocou você para ir a lugar, para falar, para ter contatos em lugares aonde jamais eu poderia estar. Então Deus olhou para você lá do céu e disse, a irmã Rosa e o irmão Silvio, eu vou colocar numa posição muito de destaque, de muita responsabilidade. Mas os meus servos, eu vou dar, viu, Satanás? Mas eu vou dar, porque eles vão vencer. E eu vou habilitar eles para isso. Porque Deus, irmão, não dá nada a nenhum servo dele que ele primeiro não habilite. Não dá. Não dá. Então vai ter coisa na minha e na sua vida que só vai acontecer quando eu e você entender que nós temos que fazer o que Jesus quer. Perdoar. Sem muitas vezes olhar assim e dizer, oh Deus, fulano nem merecia. Mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. A Bíblia diz que eu tenho que andar mais uma milha. Eu tenho que andar e ponto final. A Bíblia diz que eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência e ponto final. A Bíblia diz que o que tem que estar na minha mente, o que é puro, o que é perfeito, o que é de boa forma, é o que tem que estar na minha mente. Ponto final. A Bíblia diz que os mais fortes tenham paciência com os mais fracos na igreja. Então, eu tenho que ter. Quer ser abençoado? É viver o evangelho.
É viver a Bíblia. É não se achar. Glória a Deus, irmã Maria, que está em Venturosa. Deus abençoe, minha amada. Evangelista Luiz. A obra tá linda, irmã Maria. Deus abençoe, minha amada. Estamos juntos, viu? Em oração por vocês, em nome de Jesus. Viu, irmãos? Então a obra é isso. Deixe Deus habilitar você ainda mais. Não se preocupe com as pessoas. Não queira mudar as pessoas. Não. Esteja fazendo o que Deus determinou você fazer. O que pensam ou deixam de pensar de você não lhe importa. O próprio Deus vai agir. Agora não precisa você dar o troco com a mesma moeda, não. Porque a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o quê? Tem que pagar o mal com o bem. A Bíblia diz que a gente tem que orar por quem? É por aqueles que a gente ama. Vou orar só por aqueles que eu amo, aqueles que eu me identifico, aqueles que me entendem, aqueles que me abraçam. A Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem. Irmãos, poderia ser que os irmãos Ananias, outros irmãos, estavam orando, irmãos, pela vida de Paulo. Poderia ser que os irmãos estavam orando. Deus vai lá em Roma. Aquele povo nos persegue, aqueles povos lutam contra nós. E nós não podemos fazer nada. Vai de encontro a eles, papai. Pronto, fez a coisa certa. O próprio Deus foi ao encontro e teve com o próprio Saulo, o sanguinário, o que viu Estevão morrer até o último segundo. E ainda pegaram a capa e jogaram no pé dele e ele, ó, todo se achando. O teu Deus, minha amada, meu amado, é grande. O meu Deus e o seu Deus, ele é grande. Todo o poder foi dado a ele. Ele só quer que você seja inteligente. Espiritualmente falando. Quando você for inteligente espiritualmente falando, você vai tirar tudo de letra. Você vai tirar tudo, ó. Você vai se sair em tudo. Por quê? Porque a Bíblia vai te ensinar a você ser alguém, ó, a ter escape. Você veja que a Bíblia fala que Saul, em todo momento, queria pegar Davi. Queria pegar Davi. Chegou um tempo que quando Davi, eu não estou lembrado do nome da cidade. Irmão, não sou boa de memória. Eu não sou boa de memória. Quando Davi salvou aquela cidade, Keila. Quando Davi salvou a cidade de Keila, aí Davi perguntou ao Senhor, Senhor, será que Keila vai me entregar, Senhor? A cidade que eu livrei vai me entregar a Saul? E o Senhor disse, vai te entregar, Davi. Vai te entregar. Quando ele perguntou a Deus, vai te entregar. Irmãos, na hora, a Bíblia diz que Deus deu escape a Davi. Então Deus, ele vai fazer isso muitas vezes na minha e na sua vida. Lhe dá escape diante de pessoas e de situações que não vai ser preciso a gente bater de frente, confrontar, sofrer. Deus vai dar escape para eu e você ser abençoado. Davi não queria quebrar a autoridade do rei. Davi era obediente. Davi estava dentro da palavra. Então Davi não queria se levantar contra o ungido do Senhor. Não queria. Então, por ele ser obediente, Deus falou, não, Davi, eu vou dar escape. Aí Deus deu escape a Davi. Então, Deus vai dar escape a mim e a você em toda e a qualquer situação. Só precisa eu e você ser fiel. Foi fiel, Deus vai cuidar de mim e de você nos mínimos detalhes. Então, não se preocupe quem está olhando para você, quem não está, quem está cooperando com você, quem não está, quem está te ajudando, quem não está, quem está falando de você, quem não está, quem está criando uma situação para te pegar, para te matar. Deus vai te dar escape em toda e qualquer situação. Tenha resistência. Mas a resistência, você só vai obtê-la através da palavra. A palavra que a Bíblia diz, irmãos, que ela vivifica.
A palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra que ela penetra entre a alma e a... Eu dei até a Valdiceia. Eu dei até a Valdiceia esse versículo. É que eu não estou lembrada agora. Entre alma e... Ô, Valdiceia, tá no teu celular. Escreve aí. Entre alma e medula, irmãos. É a palavra... Irmãos, a palavra entra onde o médico não entra. Quantas pessoas que estão aí com depressão. Quantas pessoas que estão desejando se matar. Mas se essas pessoas, irmãos, abrirem seu coração para Deus invadir, irmãos, quando a palavra de Deus entra. Olha, irmãos, eu conheço pessoas evangélicas que são depressivas. Aí está. Sabe por quê? Eu posso ser esposa de pastor, eu posso ser irmã, eu posso ser quem for. Eu estar na igreja não quer dizer que eu sou transformado. Eu estar na igreja não quer dizer que eu sou uma pessoa que tem uma comunhão com Deus. Eu estar na igreja não quer dizer que eu estou dentro da palavra. O que vai fazer a diferença o quê? Eu viver o evangelho. Eu estar aprendendo e querer mudar de vida. Quando você diz, Deus, eu vou, ó Jesus, eu quero fazer o que está na tua palavra. Se prepare para você viver o melhor de Deus. Você vai viver o melhor de Deus. Vai estar em lugares, vai entrar em situação, vai sair mais que vencedora em toda e em qualquer situação. Porque é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Por quê? Por meio da palavra, por meio de Cristo que nos amou primeiro. Mas muitas vezes nós entregamos a batalha, muitas vezes nós abrimos mão porque não estamos dentro da palavra. Que nessa noite eu e você esteja dentro da palavra. Para encerrar aqui, irmão, diz assim, ó. E depois de se alimentar, se sentiu fortalecido. Permaneceu com os discípulos alguns dias em Damasco. O perseguidor passou a ser um instrumento na mão de Deus. Logo começou a pregar. Irmãos, como é que tu nasce em Roma? Como é que tu é uma pessoa que não conhece o evangelho? Como é que tu é um sanguinário? E de repente, tu cai de um cavalo, tu tem uma experiência com Deus, e de repente tu já é batizado. Viu, Valdiceia? Saulo foi assim. Teve um encontro com Deus, logo após, depois de 3 dias, que quando não comia, não estava comendo, não estava bebendo água nem nada. Quando se restabeleceu, comeu, foi batizado e já começou a pregar. Logo começou a pregar a Jesus nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, ele não é aquele que em Jerusalém exterminava os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente para levá-los amarrados aos chefes dos sacerdotes. O povo estava atônito, irmãos, com Saulo. Quando Saulo começou a pregar, o pessoal disseram, meu Deus, e esse não foi aquele? Aquele que veio em Jerusalém exterminava o povo. Saulo era terrível, irmãos. Matava sem pena e sem dó. Mas para Jesus, irmão, não tem poder, não tem valentia, não tem grandeza, não tem posição. Quando ele quer pegar, mas ele pega de jeito e transforma, viu? Irmão Carlinhos, Deus abençoe. Jailma Santos, Deus abençoe. Viu, irmãos? Papai do céu pega mesmo. Pega mesmo. Aí diz aqui, Saulo, porém, se fortalecia. Paulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo se fortalecia na palavra. De uma hora para outra, o perseguidor passou a ser perseguido. Passou a ser alguém de falar de Jesus que ele nunca conheceu na vida. Deus, ele quer fazer isso de mim e de você. Deus, ele quer fazer isso na nossa vida.
Porque muitas vezes, irmãos, a gente prega tanto, né? A gente fala de Saulo, que Saulo era um perseguidor na igreja, mas muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja sendo perseguidor. Por que são perseguidores? Porque não são transformados como Saulo não eram. Aí muita gente às vezes pensa que porque fulano ou ciclano está na igreja, são transformados. Eu achava, irmãos, que era assim. Jairo Araújo, Deus abençoe, meu querido. Saudade, viu? Viu, irmãos? E a Bíblia fala isso. A partir do momento que Saulo ele teve uma experiência com Deus, ele mudou da água para o vinho. Só que hoje a gente vive um evangelho que as pessoas, elas querem determinar e dizer a Deus como é que tem que ser. Como é que tem que fazer, como é que elas querem. Qual igreja elas vão ficar, o que elas vão fazer, como é que vai ser. Aí isso aí não vai nos abençoar. Não vai fazer a gente progredir no evangelho. Então Deus conta comigo e com você. Se Deus nessa noite puder contar com você, grande vai ser o que Deus tem para a sua vida. Não é fácil viver a vontade de Deus, mas é possível. É possível. Porque Deus pega e faz aquilo que a gente nem imagina, né, irmã Janieide? Ele nos coloca em situações. Às vezes a gente está esperando a bênção de um lado, ela vem de outro. Às vezes está esperando coisas e às vezes Deus já tem um plano todo traçado. Deus apenas está dizendo, meu filho, eu posso contar com você? Eu posso escrever a sua história? Irmãos. Então Deus ele quer fazer coisa nova na minha e na sua vida. Mas ele continua batendo na porta do meio do seu coração. Na mesma hora que Saulo, ele caiu daquele cavalo, ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado de Saulo para Paulo. Mudou o caráter, mudou a mente, mudou, ele não quis saber de nada. Ele não quis saber de nada. A ponto que as pessoas olhavam para ele e diziam, meu Deus do céu, aquela criatura não era aquele que exterminava as pessoas para levar para Jerusalém preso. Então, quando você vê alguém na igreja que não tem a mente de Cristo, você não pode se escandalizar. Você tem que continuar prosseguindo. Continuar prosseguindo. Porque independente de pessoas, irmãos, o dono da igreja se chama Jesus. E o que Deus quer de mim e de você é o quê? É que nós possamos ser boca dele. Ser boca dele, levar esse evangelho genuíno a toda e qualquer criatura. Não é a que eu quero. Não. É a toda e qualquer criatura. Seja quem quer que seja. Então que Deus abençoe a minha e a sua vida nessa noite. Que Deus fortaleça o meu e o seu coração nessa noite. Que Deus possa atrair eu e você para Ele. Porque senão, irmão, nós vamos estar perdendo tempo. Nós vamos estar na igreja sem estar preparando o nosso caminho para quando Jesus nos chamar. Tá? Então Deus conta comigo, Deus conta com você. Deixe Ele nessa noite agraciar a sua vida, encher você da presença dEle. Deixe. Não se preocupe com os confrontos, com a diferença, com as pessoas. Porque a sua vitória vem do próprio Deus. Tá? Deus, Ele já está com tudo pronto para realizar na sua vida. Não é Amanda Cindy. Tu ainda está acordada, Amanda. Deus te abençoe, mulher. Irmãos, eu vou orar por você. Eu vou orar para Jesus te dar vitória nessa noite. Sexta-feira, irmãos, nós estamos de volta, levando a palavra desse Deus. Hoje a internet não nos ajudou, né, irmãos? Misericórdia. Mas maior é Deus. Tá? Maior é Deus. Maior é Deus. E a gente não tem que se abater por conta disso. Porque nós estamos aqui levando um Deus genuíno, um Deus maravilhoso. Que Deus possa te alcançar. Que Deus possa transformar o meu e o seu coração. Que a gente verdadeiramente possa mudar, irmão. De caráter. Saulo mudou da água para o vinho. E você tem que mudar. Tem que mudar o pensamento. Tem que mudar as manias. Tem que mudar o jeito de ser. O que atrapalhar a gente na obra diante de Deus tem que mudar. Tem que mudar. Porque o que importa não é você. O que importa é Papai do Céu. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu sei que eu e você tem vontades. Eu sei que eu e você tem muita coisa no coração. Mas maior e o mais importante se chama Jesus. Glória a Deus. Amanda, mulher, vamos orar, né, Amanda? Glória a Deus. Carlinho, Deus te abençoe. Fique firme, Carlinho. Não se preocupe com as pessoas, como as pessoas são, como as pessoas agem. Se preocupe não, porque cada um é filho de Deus.
Faça a sua parte, viva com sua família em paz. Tá? Viva naquilo que você acredita. Mas não se preocupe com as pessoas, não. Diga, Deus, transforma minha vida, transforma meu coração. Viu? Carlinhos, eu vou te esperar aqui sábado, Carlinhos. Pra gente ir lá no Vale do Catimbau. No domingo. Tu vem, viu? Em nome de Jesus. Nitalma, eu não vi ela hoje. Ela tá aqui, ó, numa correria, ela não para. Tá? Mas eu vou te esperar, Carlinhos, pra tu vir, pra gente ir lá no Catimbau, em nome de Jesus. Viu? Vai ter o Aviva Jovens no sábado, tá, irmãos? Ô, irmãos, vem vai ser uma bênção. Vai vir os irmãos dos Amigos do Bem, os jovens, vai ser uma bênção. Os irmãos convidado todos. Aviva Jovens sábado. Depois a gente vai ter um sopão, ó. Coisa maravilhosa. Pra esquentar, que aqui tá muito frio, irmão. Por isso que a internet tá caindo, que o tempo não nos ajuda. Mas ora por nós, ora por mim. Tá bom? Fecha teus olhos e vamos orar. Compartilha essa live que hoje não nos ajudou. Misericórdia. Né, Amanda? Amanda, um cheiro no teu coração. Irmãos, Deus abençoe os irmãos que ficou conosco. J. Santos e seu zóio, né, J. Santos? Glória a Deus. Ô, missionária Amanda, eu sei que tu tava, mulher. Que tu estava. Eu vou orar para Jesus te dar um marido. Eu oro para tu casar, eu oro para J. Santos casar, eu oro para Jairo casar, eu oro para Josineide casar. Eu tô orando. Carlinhos, mas você tem que vir sábado. Tu tem que me dizer se tu vem sábado, porque eu tô para fazer um almoço para vocês. Aí se tu me der um bolo, como é que vai ser? Aí eu faço um almoço chique e vou comer sozinha. Olha, Carlinhos, de gravatado. Tu não me dá bolo, não. Viu? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Carlinhos, tu me confirma se tu vai vir sábado. Viu? Me confirma em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo a seu tempo. Amém, missionária Amanda. Glória a Deus. Irmã Janieide, Deus abençoe, minha amada. Janieide, casar. Não, Janieide, tu vai... Janieide, ora para Jesus mandar a tua bênção de volta. Olha, eu vou te esperar, viu, Carlinhos? Olha, eu vou te esperar. Se tu não vir, tu se ajeita. Sim, sim, não, não, o crente, viu, Carlinhos? Eu vou esperar, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para a glória de Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Deus, eu quero te apresentar agora cada um dos irmãos. Eu quero te apresentar, Pai, cada jovem, cada irmã, cada irmão. Pai, nessa noite, cobre teus filhos com teu sangue. Pai, dá vitória em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor fez com a vida de Saulo, faz conosco nessa noite. Pai, nos dá resistência, nos dá perseverança, nos dá mudança de vida. Pai, tira do nosso coração aquilo que nos impede do nosso crescimento espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus, molda nosso caráter, molda nosso pensamento, tira agora toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Pai, prepara o melhor para a Tua igreja. Prepara Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nos capacita para a Tua glória. Pai, nos fortalece diante dos desafios. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida da irmã Rosa, do irmão Silva ali em Tupanatinga. Meu Deus, à frente daquela prefeitura. Pai, dá sabedoria, dá entendimento aos teus filhos. Guarda eles de todo mal. Meu Deus amado, dá discernimento, dá estratégia. Cobre eles com teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Alcança nessa noite cada um que ficou conosco até agora. Cada um que foi fiel até o final. Que o Senhor dê uma bênção especial. Que o Senhor fortaleça. Fortaleça o triste, fortaleça o caído. Meu Pai, nos ensina a entender que maior é Deus na nossa vida. Nos ajuda, Jesus. Eu repreendo agora toda a resistência do diabo contra a nossa vida. Contra os nossos lares, contra a nossa família, contra a tua igreja na terra, contra o projeto que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Pai, em nome de Jesus,
Eu decreto agora a vitória. Pai, abençoa a vida de J. Santos ali, ó, Pai, à frente daquela obra que o Senhor colocou na mão dele e na mão do nosso irmão Fábio Mateus. Cobre eles com teu sangue. Acampa sobre a vida deles. Dá discernimento, dá sabedoria. Meu pai, dá intrepidez ali naquela rádio. Usa os teus filhos com coragem, com virtudes, com autoridade. Pai, para proclamar, Pai, o evangelho, aonde eles não vão, que a voz deles possam ir. Pai, nos usa para a tua glória. Fortalece o triste. Abençoa a vida da irmã Janieide, do missionário Luiz, Pai, da irmã Maria, Pai, da missionária Amanda, do irmão Carlinhos e Nitalma. Pai, abençoe todos os irmãos que ficou conosco até agora. Fortalece esses teus filhos. Cobre com teu sangue, Pai. Dá resistência espiritual para eles não, Pai, decair, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer palavra. Pai, faça na vida dos teus filhos como o Senhor fez na minha. Pai, outrora eu era alguém tão levada pelas pessoas, eu era alguém tão fragilizada, eu era alguém, Pai, tão sem força. Mas eu, Pai, me conformei com o chamado. Eu me conformei com a tua palavra. E a partir do momento que comecei a viver a tua palavra, o Senhor começou a fazer a tua obra e o teu querer. E hoje, Pai, desafios tão grandes nós estamos tirando de letra. Pai, nos ajude, nos fortaleça para a tua glória. Abençoe cada um dos irmãos nessa noite. Eu profetizo bênção. Eu profetizo vitória, milagre, escapes nessa semana. Aqueles que os teus filhos estão tirando a paz, tirando o sossego. Aqueles que estão precisando resolver algo. Dê vitória. Mas mostra a eles que maior é a direção dada por ti. Maior é o milagre, ó Pai, que está em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam abençoados, irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Missionária Débora, estamos saindo, minha amada. Deus abençoe. Irmãos, fica de posse. Fica de posse em nome de Jesus. Que Deus possa te alcançar nessa noite. Que Deus possa fazer por você aquilo que ninguém possa fazer. Aquilo que ninguém pode fazer. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada, irmãos, pelo carinho. Compartilha a live para outras pessoas serem abençoadas. Tá bom? J. Santos, Deus te abençoe em tudo. Tá bom? Amanda, um cheiro, mulher. Eu queria poder estar te vendo aqui, Amanda. Só tu me vê, né? José Adalto, Deus abençoe. Carlinho, Deus abençoe. Luca Valcante, Deus abençoe. Missionária Débora, Deus abençoe. Irmã Rosa, Deus abençoe. Rita, Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe. Um cheiro no coração. Fiquem firmes em Deus. Vale a pena a gente ficar firme em Deus, independente das pessoas. Tenha coragem, tenha resistência. Quando o dia mal vier, resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Não vai ser fácil, não. Mas tudo isso é para a gente ser soldados habilitados. Deus está te habilitando. O que vier de desafio é para te habilitar a obras maiores. Tá bom? Então seja abençoado nessa noite. Sejam alcançados por Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem na paz. Meditem na palavra, irmãos. Lê isso aqui que eu falei para os irmãos. Lê. Começa a ler Atos. Fala muito da história de Paulo. Do início. Quem era Paulo antes? O que foi que Paulo passou a ser? Lê pela... Deus vai falar tanto ao teu coração. Seja um leitor da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, meu amado. Até sexta-feira, para a glória de Deus. Se assim o Senhor nos permitir. Se Ele não voltar, eu não partir, estaremos aqui, tá? Porque Jesus é que sabe de tudo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe.